Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 111. Hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020. Como primeira notícia, a principal notícia dessa semana, eu escolhi um balanço da situação no Oriente Médio, algumas novidades aí para trazer para vocês. A maior delas, a última, né, aconteceu ontem, quando o Marrocos anunciou que irá estabelecer relações diplomáticas com Israel, uma vitória da diplomacia dos Estados Unidos e também de Israel. Lembrando que o Marrocos, então, será o quarto país este ano, o quarto país árabe este ano a reconhecer o governo de Israel. Começou pelos Emirados Árabes Unidos, depois pelo Bahrein, Sudão e agora o Marrocos. Né? Isso mostra aí claramente essa aliança dos países árabes contra o Irã. O alvo, na verdade, dessa aliança ou desse reconhecimento diplomático do Marrocos e desses outros países árabes a Israel tem relação direta com o Irã, que é um país de maioria xiita, né, muçulmano xiita. Esses outros países todos são muçulmanos sunitas. Havia uma expectativa grande que a Arábia Saudita também reconhecesse ainda, né, estabelecesse relações diplomáticas com Israel, mas isso é um pouco mais complicado em função da questão aí dos assentamentos israelenses em território palestino, uma discussão muito grande. Os países árabes sempre foram muito, digamos assim, críticos a esse posicionamento de Israel de criar assentamentos em território palestino, mas a questão da rivalidade com o Irã ela é preponderante, está mostrando ser preponderante nessa questão e já temos indícios aí de conexões entre Arábia Saudita e Israel por baixo aí dos panos já há alguns anos, principalmente na área de inteligência, na área militar, etc. Muitos indícios de reuniões aí da inteligência da Arábia Saudita com Israel, sempre com foco no Irã como grande ameaça. Lembrando que o Irã faz aquele eixo, assim, aquele arco xiita, né, com o Iraque, que grande parte da população é xiita, a Síria, cujo governo é alauíta, que é um ramo do xiismo, e com o Hezbollah no Líbano. Né? Esse eixo aí xiita é um eixo importante. Os sunitas, liderados pela Arábia Saudita, tentam quebrar isso, e os Estados Unidos se aliou a esse eixo junto com Israel. Então, Estados Unidos, Israel e os árabes sunitas contra o Irã. Então, a pressão continua muito forte sobre o Irã. Lembrando que no dia 27 de novembro ocorreu o assassinato do principal cientista do programa nuclear iraniano. Isso não é uma novidade. Outros cientistas iranianos já foram assassinados no passado. O Irã sempre acusando Israel por ter perpetrado esses assassinatos. Né? Também é importante comentar o acordo sobre o programa nuclear iraniano estabelecido em 2015, na época do governo do Barack Obama, com o apoio de outros países importantes. Todos os membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, assinaram esse acordo, só que o Trump saiu desse acordo em 2018, aumentando as sanções contra o Irã, aumentando a pressão sobre o Irã. No início desse ano teve aquela morte do general iraniano, do Soleimani, que estava no Iraque, atacado por um drone americano. Ou seja, as pressões sobre o Irã prosseguem, né? E a grande expectativa fica aí com a provável assunção do Biden no dia 20 de janeiro. Qual será a política do governo Biden com relação ao Irã, se irá restabelecer ou não a aliança, digamos assim, o acordo que o Obama tinha estabelecido em 2015. Então vamos aguardar. Na segunda parte do nosso Conexão, aquele balanço do Covid, números americanos realmente explodiram muito essa semana. Alguns dias ultrapassando a 3 mil mortos por dia, situação bastante crítica em algumas cidades americanas, alguns estados dos Estados Unidos. Destaque essa semana também para o início da vacinação em massa em alguns países, como Rússia, como em Reino Unido, teve bastante publicidade ao início da vacinação no Reino Unido. Vamos aguardar, obviamente, aí o andamento desses programas de vacinação, muita disputa entre várias vacinas, etc. Por enquanto, temos que continuar aí sendo bastante cautelosos e seguindo as recomendações em termos de distanciamento social, aqueles que podem, uso de máscara, etc.
Na terceira parte do nosso Conexão, que é disputas hegemônicas, trago aí uma notícia sobre a Índia, país que a nossa imprensa fala pouco, mas um país importantíssimo do sistema internacional. Lembrando que a Índia deve ultrapassar a China ainda nessa década em termos de população. A Índia, números de 2019, a quinta maior economia do mundo, um país nuclear, ou seja, a Índia é um país sem sombra de dúvidas importante, e a Índia muito afetado pelo coronavírus, economia muito afetada pelo coronavírus esse ano, está sofrendo aí uma crise interna de protestos dos fazendeiros, né, indianos, dos trabalhadores do campo, na verdade, da Índia, contra uma nova lei do primeiro-ministro Narendra Modi, com muitos protestos, estradas bloqueadas, etc. E ontem o ministro da Agricultura da Índia acusou claramente China e Paquistão por estarem via redes sociais, fake news, etc., incentivando essas manifestações, né? Então eu quis trazer essa notícia para vocês por esses dois aspectos. Primeiro, lembrar da importância da Índia, dessa rivalidade entre Índia contra Paquistão e contra a China, lembrando que a China é um grande investidor no Paquistão, na infraestrutura paquistanesa, também nas forças armadas paquistanesas, e essa notícia de que, essa acusação do ministro da Agricultura da Índia com relação a fake news, né, para também mostrar a vocês como que a questão das redes sociais, a influência das redes sociais cada vez mais forte na política internacional. Também chama atenção para vocês nesse quadro de disputas hegemônicas, estamos acompanhando aí as escolhas aí do presidente eleito Biden, né, 20 de janeiro. Sabemos aí que o Trump ainda está tentando reverter a situação, mas vamos aguardar ainda o posicionamento da Suprema Corte Americana. Segunda-feira devemos ter uma definição com relação a isso. Acho que segunda-feira fecha essa questão da sucessão presidencial dos Estados Unidos. E o Biden ele fez uma escolha interessante para comércio exterior, que seria a Catherine Tai. A Catherine Tai ela é uma filha de taiwaneses, fala fluentemente mandarim, já morou 2 anos na China ensinando inglês, no intercâmbio, na época que ela fazia ainda a universidade, enquanto ela cursava Yale nos Estados Unidos, ela fez um intercâmbio de 2 anos na China, e a Thay ela já tem um histórico de trabalhar junto à Organização Mundial de Comércio com relação a essa questão de tarifas, ou seja, e dizem que ela é bastante dura, né? O comércio entre Estados Unidos e China, obviamente, são valores elevadíssimos, para vocês terem uma ideia, os números de 2019, 234 bilhões de dólares, a corrente de comércio entre Estados Unidos e China, entre exportações e importações de materiais, de bens e serviços, né, valores muito altos. Então, obviamente, a escolha de quem será chefe do comércio exterior dos Estados Unidos é uma posição chave em função da guerra comercial aí entre Estados Unidos e China. A outra notícia também em disputas hegemônicas, nessa terceira parte do nosso Conexão Geo que trago para vocês, é o lançamento da nova política espacial americana. Foi assinada quarta-feira agora. É uma notícia importante. O domínio espacial cada vez mais relevante nas disputas entre os países, lembrando aí do domínio terrestre, domínio marítimo, domínio aéreo. O domínio espacial, obviamente o cibernético também muito importante, mas o que quarta-feira foi assinado foi a nova política espacial americana. Lembrando que no ano passado, também em dezembro, foi criado a Força Espacial Americana, ou seja, a sexta Força Armada dos Estados Unidos, a Força Espacial. E essa quarta-feira agora, com a nova política espacial americana, é claramente uma militarização do espaço, claramente considerando o espaço como um domínio de disputas geopolíticas cada vez maiores entre as potências. E vamos aguardar. Na semana passada eu já comentei que o Elon Musk prometeu colocar astronautas em Marte em 2026, ou seja, a corrida espacial ela está aí bem forte, e o lançamento da política espacial americana na quarta-feira só reforça isso. No quadro Estamos de Olho, começo falando sobre a negociação do Brexit, que está indo muito mal. Quarta-feira, o encontro entre o chanceler, o primeiro-ministro do Reino Unido, junto com a chefe da União Europeia, do Conselho da União Europeia.
e a reunião durou mais de 3 horas e hoje a impressão que dá é que não vai sair, já estão falando aí de tentar empurrar por mais 6 meses algumas questões como pesca, como trânsito entre caminhões e entre aviões entre os países da União Europeia e o Reino Unido, ou seja, a situação continua bastante indefinida no campo comercial do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, mas o prazo final que deram agora é domingo, este domingo agora, para tentar bater o martelo de como será essa questão comercial entre Reino Unido e União Europeia. E lembrando que está ocorrendo hoje, começou ontem, a reunião dos líderes da União Europeia, lá em Bruxelas, é a última reunião dos líderes dos 27 países que são membros da União Europeia, várias questões, orçamento da União Europeia, isso aí já foi votado, já foi aprovado, fundo de emergência do Covid, já foi votado e aprovado ontem, também uma discussão com relação à segurança interna da União Europeia, com mais força para a Europol combater, vocês lembram dos atentados terroristas ocorridos na França, na Áustria, recentemente, isso foi assunto de ontem, e fica na expectativa hoje aí discussões em relação a possíveis sanções contra a Turquia, contra a Bielorrússia, que são duas questões aí que estão aí na mesa, né? Vocês lembram bem, né, das questões das disputas marítimas entre Turquia e Grécia. Grécia faz parte da União Europeia, Turquia não faz parte da União Europeia, mas os dois países são aliados da OTAN, mas estão ali se bicando o ano inteiro ali no Mediterrâneo Oriental, em função aí de disputas marítimas, a Turquia querendo fazer exploração de petróleo e gás em águas que a Grécia diz que são gregas, ou seja, situação bastante indefinida. Vamos aguardar o resultado aí da reunião hoje dos líderes da União Europeia. Crise na Etiópia, aquela guerra civil, temos falado nos últimos podcasts, continua. Difícil situação, as informações de lá são muito vagas, nós não temos os números precisos da situação lá na Etiópia. E, como última notícia do Estamos de Olho, trago a confirmação, tínhamos falado isso já na sexta-feira da semana passada, a vitória grande do governo do Maduro nas eleições parlamentares da Venezuela. E a novidade, digamos assim, é que o Henrique Capriles, que já foi candidato a presidente na Venezuela, deu uma declaração para a BBC ontem dizendo que não tem mais sentido o Juan Guaidó ser reconhecido como presidente da Venezuela por muitos países, União Europeia, Brasil, Estados Unidos e outros, porque, obviamente, não há mais a Assembleia Legislativa agora, será dominada pelo partido do Maduro, ou seja, tipo o Henrique Capriles diminuindo ainda mais a força do Juan Guaidó, que já estava relativamente enfraquecido. A situação na Venezuela é uma situação muito ruim, ainda recebe apoio aí de Irã em termos de combustível, etc. Vamos ver como que vai prosseguir aí no próximo governo americano, a partir do dia 20 de janeiro, qual será a postura desse governo em relação à Venezuela. Sem sombra de dúvidas, o tema mais importante do nosso entorno estratégico é a situação da Venezuela. E como quadro de boas notícias, hoje, sexta-feira, sendo lançado ao mar o segundo submarino da série de 4 submarinos convencionais da Marinha do Brasil. É sim um dia de festa, né? O submarino, o Maitá, está sendo lançado daqui a pouco, lá em Itaguaí. Lembrando que o submarino Riachuelo, o primeiro submarino dessa classe, já está em testes no mar, deve ser entregue à esquadra, ao setor operativo em breve. É uma excelente notícia, lembrando que o programa atualmente são 4 submarinos convencionais, propulsão convencional, e o 5º submarino seria um submarino de propulsão nuclear, o Álvaro Alberto, a ser lançado em 2033. É muito importante termos essa capacidade. O submarino é uma arma de dissuasão, ou seja, é aquela arma que mete medo nos possíveis adversários, né? Ainda é uma arma muito respeitada pelas marinhas. Esses submarinos são os testes que o Riachuelo tem feito, tem demonstrado aí ser realmente um submarino excelente, mas precisamos do submarino de propulsão nuclear para podermos patrulhar essa vasta Amazônia Azul, 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Não tem como um país como o Brasil
com um espaço marítimo desse, com a importância do espaço marítimo para o nosso país, em termos de comércio exterior, produção de petróleo e gás, pesca, etc., não ter uma arma dissuasória, como é um submarino de propulsão nuclear, um submarino convencional de propulsão nuclear. É muito importante a gente frisar isso, ou seja, nós não teremos armas nucleares no Álvaro Alberto e nos outros submarinos que virão posteriormente. Né? É muito difícil. Eu gostaria de fazer um rápido link entre essa questão do nosso submarino de propulsão nuclear e o que nós temos visto em relação ao Irã, o programa nuclear iraniano, morte do cientista lá, o atentado contra o cientista. Os países que possuem tecnologia nuclear, na verdade, não têm interesse que nenhum outro país tenha. Apenas 6 países no mundo possuem submarino com propulsão nuclear. O Brasil será o 7º país, né? Então, mas isso é importante a gente ter bem claro na nossa cabeça que, na verdade, quem tem não quer que outros tenham. Então, nós temos que ter muita atenção no nosso programa de submarinos e muito cuidado. Vamos olhar o que está acontecendo em relação ao Irã. E com isso fecho o nosso Conexão Geo número 111, desejando a todos um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.